este bloque de conferencias con el doctor Nuno Craveiro López, quien nos visita por primera vez al país. El Nuno Craveiro López, un amigo de muchos años. Nos vemos siempre en todas las actividades internacionales. Nuno Craveiro López viene de Lisboa, Portugal, y nos va a hablar dos conferencias seguidas. La primera es la corrección de las deformidades de pie y tobillo por el método Ilizarov, y la segunda es el tratamiento de la pseudoartrosis infectada con clavo con núcleo de cemento impregnado de antibióticos. Es un trabajo que la ha hecho durante mucho tiempo. Esperamos que le saquemos buen provecho. En esta presentación pretendemos mostrar la potencialidad del método de Ilizarov para corrigir deformidades graves del tobillo y pie, com base em minha casuística personal de mais de 300 casos. Como se trata de deformidades sempre diferentes, vamos a descrever casos clínicos que incluem a maior parte da patologia destas áreas. O pie cavo anteromedial pode ser corrigido com montagem simples, com um semianilho metatarsiano e outro calcaniano, unidos por uma bisagra lateral e um motor medial que vai a hacer a correção progressiva sem recurso a osteotomias. Este tipo de procedimento se pode realizar em adultos com o mesmo resultado que em niños. Este caso é de um jovem de 18 anos de idade com pie cavo anteromedial de terceiro grado. O aparato ha sido premontado e aplicado em ambos pés. É obrigatório proceder à fasciotomia percutânea plantar e liberação de los flexores plantares cortos del calcáneo en el acto cirúrgico. En este caso no se hizo en el pie izquierdo, que está abajo, y desarrolló un pie equinoflexo de los dedos. El tiempo de corrección es de 30 días, después de lo que queda estático otros 30 días. Este é o resultado ao cabo de 2 anos, com a correção do ângulo de Costa Bartani a 118 para 140 grados. Vemos aqui o aspecto antes e depois da correção. Para proceder a uma artrodesis de tobillo, utilizamos uma montagem base com 2 anilhos em la tibia, um semianilho em el calcâneo. A montagem se coloca em distração e um taladro de 6 ou 8 milímetros se introduz percutaneamente em la articulação por los pontos artroscópicos e o cartílago é destruído. A continuação, o aparato se põe em compressão e 2 pares de hilos se colocam em el anelo distal, tensados em compressão. Este é um caso de artrose pós-traumática del tobillo em um homem de 35 anos de idade. O aspecto do aparato aplicado. Este aparato permanece durante 2 meses e meio a 3 meses. E aqui é o resultado ao cabo de 1 ano e meio de seguimento. Esta é a comparação entre o aspecto antes e depois da artrodesis. Se observa a desaparição do edema do tobillo depois da artrodesis à la derecha. A correção do pé boto equinovaro adulto congênito em el niño, geralmente depois da recidiva de tratamento conservador ou suas sequelas, se realiza com montagem aberta, sem recorrer a osteotomias e segundo os princípios de Ponseti, com um ponto de redução por pivô em la cabeça del astrágalo. Podem ver a flecha roja. Durante a cirurgia se hace tenotomia del Aquiles e fasciotomia plantar por via percutânea. Este caso de uma niña de 6 anos de idade com recidiva de tratamento conservador. El pré-montagem aplicado, observando a montagem de los arcos metatarsiano e calcaniano abertos, sem barras laterais, onde se pode ver as flechas rojas,
y el punto de apoyo lateral en la cabeza del astrágalo con hilo olivado para obtener la divergencia astrágalo-calcaniana como Ponseti aconseja, las flechas verdes. Y esta fue la corrección obtenida tras el seguimiento de 2 años. Aquí el aspecto antes y después de la corrección con el alargamiento obtenido del pie tratado. El mismo tipo de montaje puede ser utilizado en las secuelas de parálisis cerebral con deformidad del pie en equino cavo varo, como en este muchacho de 13 años de edad. En esta diapositiva se observa la aplicación del premontaje abierto después de la tenotomía del Aquiles y fasciotomía plantar percutánea. Y aquí la corrección obtenida después de un seguimiento de 2 años. Y la comparación del pie antes y después de la corrección. El pie cavo varo adulto en el adulto, generalmente polioperado, necesita un premontaje con 2 bisagras bilaterales, más complejo, y una osteotomía en V del tarso y calcáneo. En todos estos casos, para evitar la formación de garra de los dedos, estos son enclavillados fixos en el montaje. Este es un caso de pie equinovaro adulto congénito bilateral del adulto, nunca operado, en un hombre de 25 años de edad. Se utilizó el tipo de premontaje descrita, con tenotomía del Aquiles, fasciotomía plantar y osteotomía en V del tarso y calcáneo. Aquí se puede ver la corrección obtenida al cabo de 2 meses de manipulación del aparato. Y aquí, después del inicio de la marcha, un mes después de retirar el aparato, a pesar de la distorsión de la anatomía de los huesos del tarso, estos se adaptan a la nueva posición y mejoran en gran medida la capacidad funcional del paciente. Aquí se puede ver la comparación del aspecto del pie derecho antes, 6 meses después de la corrección y recientemente después de la retirada del fixador del pie opuesto. Y aquí se puede ver el resultado funcional al fin de 1 año del tratamiento. Este paciente lo conocí cuando hizo una maratona de 5 kilómetros con el pie boto marchando sobre el dorso del pie y ahora se está preparando para lo hacer una otra vez con los pies derechos. Aquí se puede ver el mismo montaje empleado en este joven de 15 años con una secuela de meningocele polioperado que presentaba un acortamiento de 4 centímetros de la pierna y el pie con deformidad en varo adulto quedó muy pequeño y desarrolló una escara de presión. El premontaje fue aplicado para alargar simultáneamente los huesos de la pierna, corregir la deformidad y alargar el pie después de corticotomía de la tibia, peroné y osteotomía en V del tarso. Este dispositivo se puede observar el alargamiento de la pierna y corrección del pie obtenido en el seguimiento al cabo de 1 año. Observen el alargamiento del pie y desaparición espontánea de la escara de presión. El mismo tipo de corrección en un pie cavo varo adulto en un caso de secuela de artrogriposis en un hombre de 42 años de edad. El premontaje aplicado fue modificado al final para la corrección de la deformidad mayor en adulto. En esta diapositiva se puede ver la corrección obtenida en el seguimiento al cabo de 2 años, después de la corrección de los 2 pies, y la comparación de la deformidad antes y después de corregida.
El mismo montaje puede ser empleado para corregir la deformidad del pie cavo-valgo de las secuelas de poliomielitis y simultáneamente proceder a la corrección de otras deformidades asociadas, como acortamiento y mejorar el aspecto estético por atrofia de los gemelos, como en este caso de un hombre de 34 años de edad. Vemos aquí el premontaje aplicado para la corrección del pie y simultáneamente proceder a un alargamiento de la tibia y un transporte medial de la tabla medial de la tibia para aumentar el espesor de la pierna. Este es el aspecto de la corrección al cabo de 2 años de seguimiento con la corrección del pie y de la dismetría. En esta diapositiva se puede ver el pie antes y después de la corrección del cavo y alargamiento del pie que el método permite. Y aquí la corrección de la dismetría y mayor espesor de la pierna. Una de las observaciones de Ilizarov en sus trabajos experimentales fue que los procedimientos de alargamiento aumentaban en un 300% la microcirculación distal. Este principio puede ser utilizado en el tratamiento de las insuficiencias vasculares asociadas a deformidades del pie por enfermedad Charcot. El procedimiento incluye una osteotomía longitudinal de la zona medial proximal de la tibia y sutracción medial progresiva con hilos olivados. Este es un ejemplo, una señora de 72 años de edad con un pie de Charcot insensible que hizo luxación progresiva del tobillo y desarrolló piel atrófica con escara maleolar. Aquí se puede ver el premontaje para simultáneamente estimular la microcirculación distal y corregir progresivamente la luxación del tobillo y en un segundo tiempo hacer su artrodesis. Y aquí la corrección obtenida del pie y la mejora vascular de la escara y aspecto de la piel después de 1 año de seguimiento. Y el aspecto del pie antes y después de la corrección. Así, según nuestra experiencia de más de 35 años, concluimos que la técnica de Ilizarov para la corrección de deformidades del pie es un abordaje comprensivo para estos casos complejos, permitiendo la corrección simultánea de múltiples deformidades y, a pesar de ser un procedimiento exigente, tener una curva de aprendizaje largo, ser un aparato incómodo con tratamientos prolongados, muy obstáculos, problemas y complicaciones, es una herramienta importante y a menudo la única solución para tratar estos casos más problemáticos. Muchas gracias por su atención. Vamos a hablar del tratamiento de la pseudoartrosis infectada con un cravo que nosotros desenvolvemos que tiene un núcleo de cemento impregnado de antibióticos. Todos nosotros sabemos bien que las infecciones óseas son a causa de osteomielitis recalcitrantes. La mejora de las concentraciones locales de antibióticos a través de diferentes sistemas de administración se han desarrollado como una solución eficaz para eliminar estas infecciones óseas. Para controlar la infección después de enclavado, Otsuka describió en 2002 el uso de un clavo Ender cubierto con antibióticos. Sin embargo, este dispositivo es demasiado inestable si existe fragilidad ósea o una fractura y el paciente debe usar otros métodos de estabilización y no puede cargar peso. La idea de utilizar un clavo bloqueado, cubierto con cemento con antibióticos para tratar la pseudoartrosis infectada
provino de Tons en 2007. Su método es complicado de hacer, requiere mucho tiempo y presenta un alto índice de complicaciones debido al atascamiento del clavo y el desprendimiento de la fina capa de cemento en el canal. Más recientemente, en 2011, Fuchs propuso un clavo cubierto con una capa delgada de hidrogel con gentamicina para evitar la formación de biopelícula bacteriana en las fracturas abiertas. En este clavo, la ilusión de antibiótico dura 2 o 3 semanas con una dosis baja y no es posible elegir el antibiótico. Entonces, para superar los problemas de infecciones óseas, nosotros desenvolvemos un nuevo clavo que utilizamos desde 2009. Se basa em uma tecnologia dual-core com um núcleo de cemento impregnado de antibióticos e uma varilha de metal em seu interior para obter mais resistência à fadiga. Agujeros dispostos longitudinalmente no clavo liberam o antibiótico e tem uma instrumentação de ponteria para insertar facilmente 4 tornillos de bloqueo en el extremo proximal y distal, así como para bloquear segmentos de hueso intermedios. La preparación del clavo SAFE es un procedimiento de 10 minutos. Se enrola el clavo con una banda de esmag, como se ve aquí, se pone un funil. Se prepara la mezcla del polvo de cemento con lo mismo volumen de polvo de antibióticos, generalmente 2 antibióticos. Se mezcla con la mínima cantidad posible de monómero líquido para hacer una mezcla a baja temperatura. Se mezcla bien para hacer un cemento bien poroso. Cuanto más poroso, más antibiótico libera. Y entonces se inyecta el cemento con antibiótico en el interior del clavo. Enquanto está moldável el cemento, se introduce la varilla en el interior del cemento para dar más resistencia mecánica en la localización donde el hueso es más frágil. Y se quita el cemento de los agujeros onde se vai a bloquear o clavo. Neste estudo, revisamos um grupo de 12 pacientes com pseudoartrose infectada depois de enclavado tibial. O protocolo de tratamento inclui um desbridamento com abundante lavado e aspiração intramedular. Logo, o canal é fresado e se espacia hasta 14 milímetros, que produz autoinserto. O clavo, previamente preparado, se inserta no canal e se bloqueia com tornillos. Simultaneamente administramos ao paciente antibióticos sistémicos para cobrir infecções de tecidos blandos. Se encontra um sequestro ou tecido fibrótico infectado, se realiza uma excisão em bloco e se realiza um procedimento de reconstrução de Ilizarov antes ou simultaneamente a la conversión con un clavo SAFE. La bacteriología reveló la existencia de estas bacterias, incluyendo en los 2 peores casos una infección por Enterobacter y Pseudomonas que ha recidivado posteriormente con un Proteus mirabilis, y un segundo caso
de Pseudomonas, que se volveu multiresistente a todos os antibióticos y condujo a una amputación. Los antibióticos utilizados en el cemento incluyeron estas combinaciones, principalmente meropenem más vancomicina y flucloxacilina más vancomicina. El resultado del tratamiento de los 12 casos de diferentes clavos infectados, incluindo clavos Gross e T2 da Stryker, Expert e Protect Sintes com gentamicina, foi 6 casos se converteram em um clavo safe e se curaram sem recorrência da infecção. 5 casos se submeteram a um procedimento de reconstrução de Ilizarov e logo se convertiram em clavos safe com cura da infecção e da pseudoartrose. Um caso de um clavo Protect se convertiu em um clavo safe com recorrência da infecção com Pseudomonas multiresistente, se submeteu a um procedimento de reconstrução de Ilizarov com infecção contínua durante todo o tempo de fixação e isto conduziu a uma amputação. A taxa de êxito deste grupo de pacientes foi de 91,7%. Alguns casos demonstrativos: este homem de 27 anos foi enclavado em Inglaterra por uma fratura aberta que se infectou depois de um ano de antibioterapia supressora, parecia parcialmente consolidada e aí extraíram o clavo. Lo fraturou novamente com a reactivação da infecção, como se pode ver à direita. Nós procedemos a um enclavado safe de primeira geração com flucloxacilina e vancomicina, com cierre progressivo espontâneo de todas as fístulas, com uma boa consolidação sem reativação da infecção. Aqui vemos o resultado um ano depois da extração do clavo safe, com um bom resultado funcional. Este homem de 43 anos tinha um clavo T2 infectado com Enterobacter e Pseudomonas sensível a meropenem. Lo convertemos em um clavo safe com meropenem e a infecção recorreu mais tarde com um Proteus mirabilis resistente a esse antibiótico e sensível à gentamicina e à cefuroxima. Se retirou um sequestro, se realizou um transporte de hueso de Ilizarov com a inserção de um disco de cemento com gentamicina e cefuroxima no foco, se pode ver em la flecha roja. Este cilindro se retirou durante o acoplamento e se usou um clavo safe com os mesmos antibióticos, com a fixação do segmento intermediário com um tornillo através do clavo, se pode ver em la flecha verde. Logramos a cura da infecção e a consolidação da pseudoartrose. Esta mulher de 45 anos apresentou uma infecção de enclavado e ao enxerto ósseo que colegas fizeram em outro hospital para o tratamento de uma pseudoartrose infectada depois de uma fratura de tíbia com perda óssea. Hemos eliminado todo o material infectado e procedemos a um enclavado safe com vancomicina e flucloxacilina e um transporte trifocal de Ilizarov sobre clavo. Aqui podemos ver a montagem para um transporte trifocal de 10 centímetros, realizado durante 2 meses e meio. Aqui ele controla aos 6 meses depois do transporte, acoplamento distal, fixação de los 2 segmentos ósseos ao clavo, safe com tornillos, artrodeses de tubilho e extração do aparato de Ilizarov. E o resultado clínico e radiológico ao ano de seguimento. Finalmente, este homem de 30 anos tinha uma pseudoartrose infectada com uma Pseudomonas depois de um enclavado Protect Sintes com gentamicina que colegas fizeram em outro hospital. Hemos procedido ao fresado RIA
y estabilización con un clavo safe con meropenem y tazobactam. La infección ha mantenido con una úlcera gigante distal. El tratamiento se realizó con VAC y transporte óseo, pero el paciente desarrolló una pseudomonas multiresistente con fístulas continuas que necesitó realizar una amputación de rescate. Assim, concluímos que el enclavado safe com antibióticos apropriados, combinado com desbridamento medular, lavado e administração sistémica de antibióticos, contribui significativamente ao controle da pseudartrose e da infecção, e que quando existe tecido fibroso infectado, interposto, ou um sequestro, se recomenda realizar uma reseção em bloco e um transporte do osso de Ilizarov antes de converti-lo em um clavo safe. Muchas gracias por su atención. Continuamos con el doctor Bongiovanni, quien nos va a hablar de la infección. realidad actual en el tratamiento de la osteomielitis crónica. Después de la conferencia del doctor Bongiovanni vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y luego continuamos. Ok, bien. Vamos a hablar de un asunto que siempre fue un desafío a nosotros ortopedistas. Yo prácticamente empecé a hacer la metódica de Ilizarov por dos causas. Una, la infección, porque nosotros en el pasado teníamos mucha dificultad de tratar la osteomielitis crónica, porque no teníamos técnica suficiente para tal. Otro de pie, entonces, nuestra primera, cuando estivemos en Barcelona, el profesor Vilador, vimos por la primera vez, en 84, el método de Ilizarov, y nos interesó porque víamos la resolución de casos de osteomielitis y también de pie, como ha mostrado bien el profesor Nuno Cravero Lopes. Bien, entonces, ¿o qué hacemos actualmente en el tratamiento de la osteomielitis crónica? Esa es una experiencia de nosotros de más de 20 años tratando. Tenemos seguramente más de 500, 600 casos entre osteomielitis y pseudoartrosis infectadas. El tejido óseo se comporta directamente, diferentemente de los tejidos de partes blandas, muy diferente uno de otro, porque en cuanto los tejidos de partes blandas tienen vascularización y por tanto la defensa humoral del paciente y los antibióticos llegan del sector infectado y se resuelve, ¿no?, clínicamente. El comportamiento de una infección crónica del hueso es diferente, porque pierde la circulación y el hueso se torna necrótico y los gérmenes entonces proliferan y es un medio de cultura, ¿no?, y se mantiene ahí largo tiempo en este medio de cultura. Están promoviendo la formación del biofilm, que ustedes todos conocen, y perpetuando entonces la infección. Por tanto, en nuestro concepto, el tratamiento clínico no es efectivo y, sin duda, el tratamiento de la infección ósea es cirúrgica. Somos los cirujanos que resolvemos el problema de la osteomielitis crónica. Lógicamente que el infectologista puede ayudar, algunas veces en el inicio, mas prácticamente el tratamiento es cirúrgico y punto. Eso nosotros no tenemos duda hoy. Entonces, la osteomielitis crónica produce reducción de la función del miembro, disfunción psicológica y social del paciente. Yo me recuerdo antiguamente el paciente que tenía una fístula tantos años, socialmente estaba muy restrito por causa de eso. Y también aumento de costo, todo eso es muy pesado. Bien, este es un levantamiento que hicimos en la nuestra
serviço na universidade e no serviço particular também. E temos e está mais ou menos concordando com a estatística mundial. Nós temos entre fratura exposta e cerrada, nossos casos que chegam a nós, logicamente são casos mais, que nos vêm normalmente. Temos 70% dos pacientes que são pós-fratura. E mira, 28% de fraturas cerradas. Normalmente porque são pacientes que são muito agredidos cirurgicamente, muito desperiostizados, muitas placas, 2, 3 placas, etc. E isto leva, logicamente, pode levar a infecção. Então, isto é muito preocupante. Depois temos em próteses, tumor e outras patologias, 22%. E mira, tratamento que nós chega a nós, de osteomielite aguda hematogênica, apenas 8%. Então, é muito importante este dado que nos preocupa muito. Este é um trabalho que ha hecho em 2012, de 2012 a 2016, em meu estado, que é o estado de São Paulo, que temos 40 milhões de habitantes, em que se tem, em média, 150.000 fraturas expostas al ano. E mira que tem uma, vamos pensar acá, que tem um risco, porque os dados que se tem, quem faz fratura e tratamento de urgência, as publicações são um pouco diversas, mas na prática, mais ou menos é isto. Isto completa mais ou menos igual ao estudo dos germânicos, que tem mais ou menos esta porcentagem. Mira, então é uma fratura de grado 3A, que hoje se mete, e grado 2, que se mete síntese interna da fratura exposta aguda, tem hasta 20%. Mira, a cada 10 pacientes, 2 vão ter osteomielite. Então, isso é uma coisa que temos que ter em conta, quem faz o atendimento de urgência, de ter um pouquinho mais de cuidado. Não se, mira, não se importa fazer um tratamento inicial com fixador monoplanar, espera umas 2 semanas, uma semana. Quando não tem mais possibilidade de infecção, você faz então a síntese interna. O diagnóstico da osteomielite crônica é muito fácil. Mira, se você faz uma boa história, vê o paciente que tem febre, inapetência, os sintomas locais de inflamação, de dolor, ou se tem uma fístula, por exemplo, a fístula por si só já diz, é uma osteomielite, e basta. Você faz uma fistulografia, te dá uma amplitude de quanto tem de infecção no hueso, o tamanho e pronto. Então, o exame radiográfico já te mostra, por exemplo, o sequestro. Às vezes temos que fazer uma tomografia, mas mira, eu não necessito de exames sofisticados, eu não necessito de uma ressonância, como é no caso de tumor, ou no caso de uma osteomielite aguda. Numa osteomielite crônica, não necessito desse exame. Uma gamografia, meter o paciente de alto custo, quando, mira, já sei, já estou vendo a história, e o exame clínico, e a radiografia, e o tomo é suficiente. Como disse, e logicamente, se tem fístula, a cultura do germe vai me dar o diagnóstico do germe. Como disse Maurício, quando, se você tem um dia de chuva, você não necessita contratar um químico para ver que coisa estranha que cai do céu, vamos examinar. Você já sabe, não é? Então, mira, tudo isto porque se pede muito. Eu vejo que quando chega a mim, gamografia, ressonância, etc. Mira, o diagnóstico é muito simples e fácil de se ver. Okay? Então, não se deve gastar dinheiro desnecessariamente. Então, em la grande maioria de los casos de osteomielite crônica, solamente uma boa história, exame clínico e radiografia
e às vezes tomografia para ver sequestro, são suficientes para o diagnóstico, não sendo então necessários esses exames sofisticados e caros. Nós usamos, todos te conhecem, a classificação atômica de Cern-Mader, de 85, que é muito boa para fazer o diagnóstico. Bem, quais são as possibilidades de reconstrução, de tratamento da osteomielite crônica? Podemos ter várias. Enxerto de hueso esponjoso, técnica Masquelé, que é muito difundida em nossa mão. Pequenas falhas se pode funcionar, mas grandes falhas em nossa mão não funciona. Sempre temos complicação com Masquelé. Mas é uma técnica que em muitas mãos vai bem, em nossas mãos nós indicamos e hacemos quando é pequena falha. 2, 3 centímetros. Transporte ósseo segmentário de Lizarov, que vamos mostrar a vocês. Injerto autólogos, injerto de banco de hueso também. Injerto vascularizado como de peroné, por exemplo. E halogênicos impregnados com antibiótico, que também funciona. Vocês acabaram de ver o trabalho que eu acompanho com o Dr. Nuno Craveiro Lopes, que faz este trabalho muito bem cientificamente demonstrado, que tem impregnado, não? Sim, com antibiótico, e demonstra quanto se libera, em quanto tempo se libera então o antibiótico neste sítio. E injertos sintéticos inorgânicos, que normalmente são osteocondutores e não osteoindutivos, mas vamos mostrar depois como funciona. Então, 2 métodos que nós utilizamos: primeiro de ressecção do hueso e transporte ósseo ou alargamento se há necessidade. E o segundo, desbridamento bem feito del sitio donde tenemos una osteomielite cavitaria, por ejemplo, y usamos entonces el Bioglass, que ustedes ya he hablado há muitos anos a ustedes. Bien, el principal es la limpieza, la retirada de todo material de síntesis, que es el cuerpo extraño, y lo hueso que está secuestrado, una secuestrectomía. Entonces, resección de todo esto, que es que mantiene la infección, mantiene el biofilm. Entonces, usted trata como si fuera un tumor, resega todo el hueso que está muerto, porque el hueso muerto debe estar en la basura, bajo la tierra, y tenemos que tener en la pierna hueso vivo. Esto es importante. Faço ver este caso, un paciente de 39 años, una fractura abierta, grado 1, muy simples. Normalmente se puede, una fractura grado 1, se limpia, no tiene muy sujeira, se puede mantener. Entonces se metió una placa en la fíbula, en la tibia, grande necrosis, infección. Entonces fue necesario hacerse ese desbridamiento, resección, compresión del foco y alargamiento proximal para la corrección de la discrepancia. Mira, el paciente camina, como ha mostrado ayer el profesor Catán, el paciente en la playa, el paciente ahora a correr, etc., con el fixador. El fixador es un monstruo en la cabeza del paciente, mas usted tiene que saber que es el monstruo que resuelve los casos más complejos. Entonces, acá el paciente al final, fractura consolidada, infección curada. La pérdida ósea se puede hacer por el transporte óseo. Lógicamente, muy importante las partes blandas. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener cobertura, porque si no se mete una cobertura, por ejemplo, en un hueso muerto, no va a funcionar, ¿está cierto? Entonces, la resección, una cobertura de este sitio, entonces se hace entonces el tratamiento. El tratamiento es hecho a través de transporte óseo. Estos son diapositivos
que ha hecho Mauricio Catani há tantos anos, penso que há 30 anos, pelo menos, que es una falla ósea e un transporte. El transporte es monofocal, mas dizemos bifocal porque é um foco de compressão e um foco de transporte, ou convergente como este, ou por alambres que praticamente não usamos há muito tempo, porque não é muito prático. E o transporte tandem, que quando você tem um grande segmento e um curto, você pode fazer 2 osteotomias no mesmo segmento e faz então o transporte através de 2. Este paciente é um paciente muito antigo nosso, de 1990, 91, 92, que chegou a nós com esta fratura, com esta exposição óssea, depois de 2 meses, não me recordo, e esta grande exposição. Então, o que fizemos? Resecção e metemos um fixador não muito complexo e fizemos uma cobertura na nossa universidade com o grande dorsal. Depois de 10 horas de cirurgia, se trombosou o corgajo e jogamos na basura. E que fazer? Então, pela primeira vez nesta época, fizemos uma fixação um pouquinho mais complexa e fizemos então o transporte convergente, de arriba para abaixo, de abaixo para arriba. Então, e notamos que com o transporte de hueso venia também a pele, os pelos, todo venía junto. Então não era necessário um colgajo. Então, quando você tem uma falha anteromedial da perna, não é necessário cobertura com colgajo. O próprio transporte faz a cobertura. E quando chega, este estava cá e vai acá, e este estava abaixo, quando chega acá, fazemos uma revisão, uma pequena cirurgia, se cierra a pele, ok? Então, acá o paciente no final, depois da reconstrução, um pouco de limitação do tobillo, mas a perna salva. Acá, então, o tratamento tandem do outro paciente. Este paciente chegou a nós depois de 2 meses, todo infectado, necrótico, uma falha de 15 centímetros entre falha e encurtamento. Acá então se trata como um tumor, se reseca todo o hueso e se hace então o transporte e mira que chega o sítio, o segmento e a pele. Então, quando chega uma pequena cirurgia plástica que nós fazemos, não necessitamos chamar o plástico, acá durante o transporte, e acá mira o paciente, depois de 5 anos, a reconstrução, 16 centímetros de transporte. Um outro paciente, bem, esse é um trabalho que fizemos, uma casuística de 86 pacientes, depois de lesões de osteomielite, 2 quedaram com infecção, 2%, instabilidade de rodilha e tobilho não tivemos, mobilidade de rodilha menor que 80 graus, 3 pacientes, mobilidade de tobilho menor que 50%, 19, esse foi a maior, e tobilho rígido, 5. Encurtamento, em média 1,3 centímetros, 5 pacientes, 16 pacientes. Os resultados, então, a consolidação da fratura e a cura, tivemos em 97%. Logicamente, o tempo promédio de consolidação são praticamente 1 ano, porque é muito largo, muito transporte muito largo. Isto é importante, que regressaram a seu trabalho habitual praticamente 70% destes pacientes. E regressou na atividade menor 22%, 25%, e apenas 5% não pode volver a trabalhar. As vantagens, então, é acortar o tratamento,
aplicável em salvamento e técnica não invasiva. Requer pouco de experiência, ajuste do fixador e devemos selecionar. Como conclusões, então, dizemos que um transporte é muito efetivo, a infecção persistente solamente em 10% e excelente e bom resultado de 25%. E o que chama muita atenção de nós é que tivemos uma alta taxa de infecção em fraturas cerradas por síntese interna. E isto é uma coisa que preocupa e devemos, no mundo, ter um pouquinho mais de cuidado com essas complicações. Okay? Bem, o outro modelo que utilizamos há mais 7, 8 anos é o biovidro, o uso do injerto, este S53P4, que se chama Bioglass, não? O biovidro. Bem, você sabe que é necessário bem se avaliar o paciente com a infecção para se tratar. E, principalmente na fixação na urgência, ter sempre bicota se metemos provisória ou definitiva, como mostrou antes de mim o professor Maurício. E as partes blandas devem ter em conta e as terapias alternativas que podemos ter. Bem, os substitutos de hueso orgânico, que são todos osteocondutivos, temos vários que vocês podem ver acá, vocês já conhecem, vamos mais rápido, mas vou mostrar este que in vitro está dito que tem também uma atividade osteocondutiva. Tem trabalho que mostra que pode ter essa atividade antibiogênica. Para nós, até o momento, em Brasil está em estudo, inclusive, esta parte, mas para nós é principalmente a atividade antibacteriana e antibiofilme que este produto tem. Isto é uma realidade. Tem várias indicações, em fraturas, em tumores, etc. Como funciona este material? Depois que ela implanta, ele é formado principalmente na composição de 53% de sílica. E, logicamente, tem sódio, tem fósforo, tem cálcio, tem as outras substâncias do hueso, da parte inorgânica do hueso, mas principalmente a sílica. Isto faz com que aumenta muito a pressão local. Então, o pH, o pH. Então, o pH, que é normalmente em torno de 7, vai a 9, a 10. E a pressão osmótica também incrementa, aumenta muito. Então, isto faz com que as bactérias morram. Então, é bacteriostático e bactericida. Então, esteriliza o sítio. Esta é o que sucede com essa substância de biovidro. Bem, a técnica como nós usamos, é necessário que você faça um grande desbridamento, é necessário que você faça a corretagem e faça um desbridamento interno da cavidade, que sangre, que viene sangre, ok? Então, nós hoje usamos muito a percutânea, usamos com o motorcito, então fazemos um bom desbridamento interno, no sítio onde temos o buraco, onde temos a cavidade. Então, isso é muito importante que se faça. Então, nós prendemos o biovidro, preparamos quando temos que ter um buraco muito grande, metemos enxerto de crista ilíaca, misturamos juntos e metemos dentro com compressão. Importante que se cierre a pele, porque isto, para se manter esta pressão, esse pH elevado e também a pressão osmótica, é importante que se cierre a pele e deve que ter bem preenchida toda a cavidade. Então, nós temos até 2017, são 46 casos, e faço ver este caso, por exemplo, esta niña fisioterapeuta, ela meteu 3 próteses na rodilha. Uma prótese infectou, 10 meses de antibiótico endovenoso, depois espaçador, segunda prótese,
7 meses de antibiótico, espaçador, terceira prótese, mais 3, 6 meses de antibiótico, retira espaçador. Mira, são 3, isto é uma coisa que... Sim, sim, il riño, il fígado, todo muy comprometido porque mucho tiempo. Mira, lógico, usted tiene una prótese, saca la prótese. ¿Es posible colocar otra? Coloca otra, se esteriliza, se hace masquelé, mete el espaçador, etc. Mas la segunda infección, basta, porque es un calvario para el paciente, ¿no es? Entonces, una infección, 2, para, y entonces vamos a tratar definitivamente este paciente, para que no tenga más problemas. Esta paciente entonces tenía este encurtamiento, tenía una deformidad del pie, que ya estaba inequino, el pie inequino. Entonces nosotros hicimos percutánea de la corrección del pie. Hacemos todo como hicimos, la compresión, la curetaje, etc. Y entonces acá el monstruo, porque mira, en pie para la corrección, mantener la corrección, acá 2 osteotomías en el fémur, compresión en el foco, 2 osteotomías en el tibia, lógicamente para acelerar el tratamiento, porque tenía 12, 14 centímetros, 15 entre falla de la rodilla y también de encurtamiento del miembro. Entonces, acá ya sin el pie, sin el fixador en el pie, mas prácticamente 6 meses, ya prácticamente consolidada. Hicimos acá la osteotomía percutánea de nosotros, acá la fístula cerrada, el hueso integrado, la consolidación de la artrodesis. Bien, lógicamente no es una cosa principalmente para las mujeres, ¿no?, que deja tantas cicatrices, mas la resolución es efectiva. Este caso es también un caso interesante. Esta paciente, la mujer, 58 años, era amaestradora, se dice amaestradora, entrenadora de sus hijos. Sus hijos, demuestro los hijos, Mira, un hijo suyo manchó la su brazo, la su antebrazo. Mira, este en la urgencia, en otro estado, y conseguido salvar el antebrazo de la paciente, mas veio a nosotros después de 1 año y 8 meses, con esa deformidad, con falla, con fístula ósea. Entonces metemos el monstruo para transporte, para tentar la resolución. Mas después de 4 meses nos vemos que era muy, a pesar de hacernos bien despacio el transporte, el alargamiento, mas era muy atrófico el regenerado. Mas la mano tenía movilidad, tenía sensibilidad buena. Entonces metemos el biovidro con 4 meses, acá 1 mes con biovidro, la fístula se fue cerrando, y acá entonces 10 meses después, esa la paciente me mandó de su casa, y 2 años después, es un paciente que mora muy lejos de São Paulo, mas mira, está totalmente resolvido. Bueno, como conclusiones, entonces decimos que tiene las propiedades osteoinductivas, conductivas, y quizá la angiogénesis, una estimulación de las células progenitoras, la actividad antibacteriana y actividad antibiofilme, que esto que es importante para nosotros. Lo mejor prognóstico es cuando es bien cerrado el defecto óseo, tipo de defeitos óseos, la síntesis debe estar bien estable. Cuando usted tiene instabilidad, y debe tener sangre en local, entonces usted debe bien hacer el debridamiento. El peor prognóstico es la incapacidad para llegar al defecto,
y no hacer ese desbridamiento, no administrar bien las partes blandas que tienen que dar cobertura y lógicamente cuando tiene una osteomielitis de muy largo tiempo es un poquito más difícil. En conclusión, entonces, la osteomielitis debe tratarse cirúrgicamente siempre, no se olviden de esto. Un infectólogo nos ayudará a elegir el antibiótico adecuado. Nosotros actualmente, cuando hacemos la cirugía, el paciente después de 2-3 días va a casa, sem antibiótico. Empezamos há 7-8 anos a metendo mais um mês de antibiótico, mais 15 dias de antibiótico e fomos diminuindo. Logicamente, se este produto é eficaz, você não deve dar antibiótico. Então, atualmente, na série de 2018 para cá, não damos antibiótico, o paciente vai a casa e está indo bem. E isso é uma outra opção, então, de tratamento. Y lógicamente, só el futuro nos dirá la verdad de todo esto, ¿ok? Muchas gracias.